Irmãos, o tema do sermão hoje é um convite à amizade. Essa é a convocação do Evangelho, um convite à amizade. E eu convido vocês para abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós já cantamos alguns dos versículos que nós leremos agora. Colossenses 1, 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, nós estamos diante de um hino muito bonito. Nós chamamos de hino cristológico, porque Cristo, ele é o centro de todo esse hino. Todo esse hino se refere à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fala também um pouquinho sobre nós. Fala um pouquinho sobre nós. Eu não vou tirar o foco da pessoa de Cristo, que seria um pecado, né? Fazer isso diante desse hino. Mas eu vou mostrar para vocês que fica mais belo e Cristo é mais exaltado quando nós entendemos bem a nossa relação com Deus. E aí eu convido vocês para prestar atenção em algumas expressões desse hino muito bonitas. Vão aparecer aí na projeção. As primeiras expressões que eu coloquei se referem a algo muito peculiar do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua divindade. Olha que expressões tão precisas que o apóstolo Paulo usa para se referir à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, não como a imagem que nós carregamos de Deus na criação, mas Jesus é essa imagem perfeita de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Não só na criação da terra, aquele momento que a terra estava sem forma e vazia, mas o texto fala inclusive das coisas concernentes aos céus, aquelas coisas que nós não vemos. Ouvimos falar, imaginamos, mas não vemos. É em Cristo que tudo foi criado. Depois diz que ele é antes de todas as coisas, antes que tudo existisse. Durante toda a eternidade, ele é o Eu Sou, o Yahvé.
Depois o hino continua dizendo que nele, em Cristo, tudo subsiste. Como se não bastasse que ele é o Criador, ele também é o sustentador, o mantenedor de toda a criação. A próxima expressão talvez lembre vocês do primeiro livro da Bíblia, de como ele começa. Ele é o princípio. Lembra em Gênesis? No princípio criou os céus, criou Deus os céus e a terra. Jesus é o princípio. Nele reside toda a plenitude. Talvez você possa encontrar uma pessoa que em alguma coisa você possa dizer assim: nessa pessoa reside toda a plenitude concernente a, por exemplo, você pode olhar, quem gosta de futebol, você olha para o Messi e fala, nele reside toda a plenitude de um grande jogador de futebol. Ele sabe fazer tudo. Mas como nós somos brasileiros, né? O Pelé, né? O Pelé ainda é melhor, porque ele ainda foi goleiro. Nele reside toda a plenitude de um grande jogador de futebol. Podemos falar sobre uma mãe, né? Na Patrícia reside toda a plenitude, né? Para criar os seus filhos, né? Ela vai tendo um após o outro e a paciência, o ânimo vai renovando, né? É impressionante. Mas, meus irmãos, o texto aqui não está falando sobre isso. Está falando sobre... Imagina a plenitude do que é ser humano. Já seria incrível isso, né? Mas aqui está falando sobre a plenitude de todas as coisas. Reside no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa de nada. Ele tem tudo. E ele se alegra em compartilhar tudo o que ele tem. Isso é plenitude. Ele tem tudo para compartilhar. E ele compartilha com alegria, sem mesquinhez, com generosidade, com abundância. Todas essas afirmações sobre o nosso Senhor Jesus Cristo não cabem bem a nenhum ser humano, apenas a Deus. E é assim que o nosso Senhor Jesus é apresentado. E percebam, toda a criação está relacionada com Jesus, toda ela. Toda a criação está diretamente relacionada com a divindade de Jesus. Jesus é Deus, e nós fomos criados e existimos junto com todas as demais coisas por causa da divindade de Jesus. A criação, como nós vimos aqui nesse hino, é um ato deliberado de Deus. Ele escolheu. Ela é fruto da sua vontade, ela é fruto dos seus santos propósitos, é por causa dele que nós existimos. Tudo que existe é por causa de Jesus. Imagina aquele microscópio mais poderoso que faz você enxergar aquelas coisas invisíveis aos olhos nus. Aquelas partículas que a gente não consegue nem... pessoas leigas como eu, né? Nem citar decentemente o nome delas, né? Aqueles que conseguem enxergar a diferença de próton para elétron e nêutron, né? Imagina, as partículas menores que nós conhecemos. Até aquele telescópio mais poderoso, hoje nós temos o James Webb, né? Vocês já devem ter visto imagens magníficas desse telescópio, que mostram coisas insondáveis, grandes, belas na criação, muito distantes de nós e muito maiores do que a nossa compreensão consegue alcançar. A extensão daquilo que nós vemos, com o auxílio desse microscópio e daquele telescópio, tudo abarca a grandeza de Cristo. Tudo foi feito por meio de Cristo e tudo foi feito por causa da sabedoria de Cristo, da beleza de Cristo, do poder de Cristo. Tudo foi feito para o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão centradas na pessoa de Jesus. E quando a gente pensa nisso, talvez num primeiro momento, você possa se sentir muito distante de Jesus. Talvez você tenha amizade com uma pessoa que
alguns julgam muito importante. E aí fala assim, nossa, você conhece tal pessoa? Você já conversou com tal pessoa? Que no nosso imaginário aquela pessoa é uma sumidade. Talvez você conheça alguém assim, tenha um relacionamento assim. Mas normalmente, quando nós estamos diante de pessoas assim, nós agimos como fãs histéricos, né? Não consegue nem dirigir a palavra direito para essas pessoas. A gente não consegue nem saber como se portar diante dessas pessoas que têm uma fama, um poder, uma habilidade, um talento, alguma coisa que extrapola muito a média das pessoas. E talvez diante de Cristo e da excelência dele, ou como nós cantamos, da supremacia dele, você se sinta tão pequeno, tão insignificante, tão sujo, que você se sinta, ele não está nem aí para mim. Ele tem coisas muito mais importantes para fazer por aí. Às vezes pode dar esse sentimento, essa sensação. Por que ele vai se importar comigo? Ele é tão excelente, ele é tão majestoso. Mas esse mesmo texto que nós lemos, quando ele diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, sabe o que isso significa? Que tudo que Jesus criou para ele tem valor. Tem um valor intrínseco, que não depende de performance. Então, no outro lado da moeda, o que nós estamos vendo nesse hino é que Jesus está mais próximo e mais interessado em você e em mim do que nós imaginamos. A gente pode concluir que a divindade de Jesus, não como algumas vezes a nossa mente quer nos fazer acreditar, nós não estamos distantes do interesse dele. Pelo contrário, Deus nos considera importantes para ele. Porque nós temos um valor intrínseco, está presente. Desde a criação, esse valor está presente. E é atribuído pelo próprio Criador. A Marília, a Jéssica, têm valor. Por quê? Porque Deus deu esse valor para ela. Assim como deu para a Aninha. Deus nos dá valor. Agora, outra coisa impressionante que esse hino nos fala, e a divindade de Jesus nos fala, é que o sentido da nossa existência reside nele. Porque se o que a Bíblia está falando é verdade, tudo foi criado por meio dele e para ele, quer dizer que o motivo de nós existirmos é ele. Nós vivemos para ele. O sentido, a força motora da nossa vida e dessa criação está em Cristo e ela é direcionada para Cristo. Se tudo foi criado por Jesus e para Jesus, é certo que quando o próprio Senhor Jesus não for o nosso centro, nós vamos estar como que correndo atrás do vento, procurando sentido e significado para a nossa vida, mas fora de Cristo, a gente não vai achar, porque tudo foi feito para Ele, nós existimos para Ele. E aí, eu queria chamar agora a nossa atenção para outras expressões, que agora vão falar da humanidade de Jesus. Se nós existimos por causa da divindade de Cristo, agora, olha que impressionante. O texto fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro. O texto fala que pelo seu sangue na cruz, olha essa expressão, só verte sangue, um ser humano, né? Fala do corpo da sua carne. Fala que mediante a sua morte, expressões que mostram que Jesus de fato é humano. É humano. Isso é impressionante, porque todas essas afirmações sobre a humanidade de Jesus nos dizem algo importantíssimo. Não que ele deixou de ser Deus, mas que ele sempre foi Deus. E em um momento específico da história, ele se tornou humano. Isso é impressionante.
Essa notícia é estarrecedora. Ela deveria fazer o nosso queixo cair. Se por um lado nós existimos porque Jesus é divino, por outro lado, Jesus se tornou humano por nossa causa. Você já parou para pensar nisso? Você já meditou sobre isso? Isso não te deixa perplexo? O Eterno se fez homem, de carne e osso. Não era uma miragem, uma ilustração, um holograma. É o próprio Deus assumindo a nossa natureza, a natureza humana, que Ele criou. Ele foi gestado, Ele nasceu, Ele precisou crescer em sabedoria e graça. Ele tornou-se adulto. Os desafios que vocês têm como adolescentes são grandes, né? Jesus passou por eles. Você já pensou nisso? Gente, Jesus passou pela puberdade. Não é impressionante isso? Jesus tornou-se adulto. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver com excelência, de acordo com a vontade do Deus Pai. Ele não abriu mão da sua divindade, mas ele se humilhou para assumir a nossa humanidade. E sabe por que isso? Porque ele não aceitou que o pecado dissolvesse a sua criação. Ele não aceitou que o pecado destruísse eu e você. Ele tem um interesse honesto, verdadeiro conosco. E é impressionante isso. É impressionante. O motivo é simples, embora não seja nada simplista. Deus nos ama. Deus ama você. Ele me ama. Ele ama esse mundo. Jesus não nos descartou. Porque para Ele nós temos valor. Um valor que Ele mesmo concedeu. Ele deu esse valor para a gente. E Ele não nos descarta. Você percebe isso? Quando você olha para a sua vida, você percebe isso? Quando você olha para o seu próximo, você percebe que ele tem valor, que ele tem dignidade. Não pelo que ele é ou pelo que ele faz, mas porque Deus fez ele e o criou assim, com valor e dignidade. Você percebe o amor de Jesus em cena? Amor sacrificial por mim, por você e por toda a sua criação. Amor que vence, amor que não desiste, amor que cumpre toda a justiça requerida, amor que se manifesta de forma graciosa, embora lhe tenha custado tudo, até o seu último fôlego. Amor que vence a morte. Amor que nos enche de esperança. Amor que nos transforma. Amor que faz ecoar nos nossos ouvidos o som da eternidade. Amor que nos convida à amizade. É impressionante. Agora, olha as próximas referências. As próximas referências dizem algo sobre eu e você, sobre toda a humanidade. Nesse hino, todo centrado no nosso Senhor Jesus Cristo, fala alguma coisa sobre nós. Na verdade, fala duas coisas importantes sobre nós, sobre a nossa condição diante de Deus. Olha o que diz. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Opa, está falando duas coisas aqui. Não só uma, duas. Quer dizer que antes da morte de Jesus, não havia paz. Havia guerra. Mas está falando que agora existe paz. Olha a outra expressão. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, essa paz agora é porque ele trouxe tudo para junto de si, para perto de si, ele aproximou.
Sabe quando a sua esposa está longe? E você puxa ela para perto? Sabe quando seu filho está longe? Você puxa ele para perto e gruda em você? Quando um amigo está longe, você está com saudades e você abraça ele com força e puxa para perto, às vezes parece que vão até fundir. É isso que Deus fez conosco em Cristo. Agora, olha a próxima expressão. Vocês no passado eram estranhos e inimigos. A nossa condição, ela era desastrosa. Nós desconhecíamos por completo a Deus e vivíamos em estado de inimizade. Mas reforça de novo. Mas ele desfez isso. Ele nos trouxe para junto de si por causa do seu sacrifício. Nessas expressões que descrevem a obra de Cristo, a nosso favor na redenção, ela fala duas coisas sobre nós. A primeira, que todos nós, sem exceção, em algum momento, nós já fomos inimigos de Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Que nós vivemos em inimizade contra Deus. Ninguém escapa dessa dura realidade. Ninguém. Se você olhar com atenção para dentro de si, aquele olhar que prescuta, né? Que avalia, que analisa, se você olhar com atenção, você vai reconhecer que não tem como negar esse fato. Mas o texto diz ao mesmo tempo que a despeito disso, e foi nessa situação que Jesus veio. Simultaneamente, quando nós recebemos essa má notícia, nós recebemos uma notícia maravilhosa. E o evangelho começa a resplandecer e brilhar, trazendo esperança. Todos aqueles que abraçam o amor de Jesus, se entregam a Ele em confiança na suficiência da obra dele, na cruz, todos esses têm a sua condição alterada diante de Deus. Eles passam de inimigos para amigos, eles são pacificados. A inimizade é desfeita e a paz reina, e é estabelecida de forma definitiva. Isso é impressionante. Jesus não veio para condenar você. Ele não veio para isso. A gente sabe João 3,16 de cor, né? Mas se nós memorizarmos João 3, 17 e 18, a gente vai saber isso. Jesus não veio nos condenar. Jesus não veio para esmagar você. Jesus não veio para revelar a sua miséria e apontar toda ela. Não veio para fazer isso. Ele veio, ao contrário. Ele veio para tirar a desgraça que estava sobre você. Ele veio para trazê-lo de volta ao favor de Deus. E de forma escandalosa, meus irmãos, nós podemos dizer com toda a segurança, e esse texto mostra isso, embora não apareça essa palavra claramente, mas está falando e gritando isso o tempo todo, esse hino. Nós podemos dizer sem dúvida que a reconciliação promovida por Jesus na cruz é um convite para que nós entremos na sua amizade, para que nós sejamos amigos dele. E eu preciso caminhar para o fim. Mas eu pensei em 3 níveis para nós aplicarmos essa amizade com Jesus Cristo. Primeiro, no nível pessoal. Eu sei que todos vocês, assim como eu, desejamos amizades. Não é? Desejamos amigos. É horrível viver sozinho. Eu lembro do Dondon voltando da Itália. Você lembra? Ele voltou e estava sozinho, né? Você lembra disso? Foi fácil? Foi ruim pra caramba, né? O único que queria voltar para a Itália era o Dondon. Foi difícil. É assim conosco. Talvez o Fernando e a Patrícia estejam passando exatamente isso agora. Cadê meus amigos, né? Eles estão longe. Milhares
de quilômetros. Acima de 2 já é no plural, né? Milhares. De distância. A nossa existência clama por isso, clama por amizade. Nós não podemos atravessar essa peregrinação sozinhos. A nossa alma tem sede de relacionamentos. Mas também é certo, meus irmãos, que a verdadeira amizade verdadeira, eu falei isso recentemente para os meus filhos. A prova de uma verdadeira amizade é aquela na qual nós extraímos o melhor do outro. Isso é uma amizade verdadeira. A amizade só é verdadeira se você tira o melhor do seu amigo e o seu amigo tira o melhor de você. Se isso não acontece, essa amizade não é verdadeira. Ela é falsa. Ela é ruim. Ela é destrutiva. A amizade verdadeira faz isso. Quando a gente vai medir uma amizade para valer, a amizade boa é aquela que faz você uma pessoa melhor. Faz você viver melhor. Faz você ser uma pessoa melhor, servir melhor, amar melhor, trabalhar melhor. Faz de você um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor. É isso que a amizade faz com a gente. Nós podemos dizer também que as amizades têm categorias diferentes, não é? A amizade que eu desfruto com a minha esposa, com a Liz, não tem comparação com outra amizade que eu tenho. Nenhuma outra amizade eu posso alcançar o nível de profundidade que eu alcanço com a minha esposa. É incomparável. Seria uma injustiça comparar com ela ou com qualquer outra pessoa. O nível de conhecimento, de companheirismo, de parceria é inigualável. Mas isso não quer dizer que as outras amizades não são importantes, elas são muito necessárias. Só que aqui, meus irmãos, é que entra a amizade mais sublime que nós podemos ter nessa terra. É a amizade com Deus. E esse é o anseio da nossa alma. Essa é a justificativa da nossa existência. É na amizade com Deus que nós justificamos a nossa vida. Que faz sentido. Faz sentido acordar. Faz sentido trabalhar. E pasmem, até ir para a escola faz sentido. Faz sentido. Faz sentido acordar de madrugada e trocar uma fralda. Faz sentido acompanhar pessoas que sofrem. Mesmo que a gente conhece elas, às vezes, tão pouco. Nós fomos criados, irmãos, para andar lado a lado com Deus e desfrutar do seu amor. Era assim em Gênesis, não era? Como que Adão e Eva andavam com Deus? Lado a lado. Conhecer o ser de Deus, sua natureza, sua vontade, o seu amor, a sua presença. Nós ansiamos por essa comunhão que transcende esse mundo, que dá ordem para tudo que existe. Nós precisamos disso. O convite à nossa amizade com o nosso Criador, mantenedor e redentor está nessa canção, que o Evangelho ecoa para nós. Jesus disse isso. Uma das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi: já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Os últimos ensinos de Jesus. Já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Preciso avançar. Se a gente pensar na amizade com Cristo, no nível da igreja, da comunidade, nós vimos no hino que Jesus é o cabeça do quê? Do corpo, que é a igreja. Meus irmãos, Jesus é amigo da sua igreja. Ele ama a sua igreja. E quem é amigo de Jesus, ama o povo de Jesus. Ama os amigos de Jesus. A nossa cultura procura nos transformar em consumidores vorazes. E que nunca estão satisfeitos. Não é assim? Nós sempre queremos mais e mais.
uma geração marcada pela obesidade, pelo desperdício, que corre atrás diariamente de novidades, como se corre atrás do ônibus que está partindo. O pior é que o espírito do nosso tempo contamina a igreja. Nos contamina. Nós trazemos esses hábitos para a comunidade local. E às vezes, nós nos sentimos assim na igreja. Imagina que tristeza. E eu peço para você, se você se sente assim na IPV, como um consumidor de culto, não faça isso. Se você que está nos assistindo em casa, tem se relacionado assim com a igreja, como consumidor de culto, por favor, não faça isso. A congregação dos santos não é um lugar para consumidores. Nada aqui está à venda. Nada. Nós não estamos vendendo nada. Aqui nesse lugar, nós andamos em outro ritmo. É o ritmo do evangelho. Na expectativa que as pressões da nossa cultura não vão nos moldar à imagem e à semelhança do nosso tempo. Nós vamos resistir. A congregação dos santos é o local da celebração da amizade, na qual nós prestamos juntos culto ao nosso amigo, Deus homem, Jesus Cristo. Nós compartilhamos os muitos dons que nós recebemos com generosidade. Sejam dons materiais, sejam dons espirituais, sejam dons visíveis ou invisíveis, nós compartilhamos com alegria para edificação mútua. Nós nos envolvemos com profunda compaixão. Quando o irmão nosso está internado e sofrendo, nós sofremos, perdemos o sono, nos angustiamos. É como se fosse eu naquele lugar. Nós nos envolvemos com bondade, com humildade. Aqui você vai ver pessoas com alta posição na sociedade, varrendo o salão, lavando louça. E sabe o que está fazendo agora, domingo? Limpando o banheiro. E sabe com o que mais que nós nos envolvemos? Com paciência. Nós temos paciência com o desenvolvimento de cada um. Cada um tem o seu ritmo. Falamos palavras de encorajamento. Animamos os desanimados. Encorajamos. Nos tornamos amigos. Escancaramos as portas para que todos os visitantes participem dessa fraternidade por meio da fé em Cristo. Por fim, irmãos, o último nível é o nível da cidade. O hino que nós cantamos e lemos fala sobre isso, que Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. Não é apenas eu e você. Gente, e não é apenas a igreja. É a criação também. São todas as coisas. Todo espaço, todo centímetro quadrado daqui pertence a Jesus. E meus irmãos, Viçosa não cabe nisso? Cabe ou não cabe? A Bíblia, em diversos momentos, ela personifica a cidade. Ela trata a cidade como se fosse uma pessoa, se referindo. Por exemplo, às vezes a Bíblia chama a cidade de cidade santa. Ou às vezes de forma negativa, às vezes chama a cidade de a grande meretriz. Nós queremos que Viçosa seja a cidade santa, não é? Um local de habitação do Deus Altíssimo. É isso que nós ansiamos por Viçosa. Jesus tem interesse. Viçosa está nessa extensão da obra de Cristo. O convite, a amizade de Jesus se estende para Viçosa. Viçosa, seja amiga de Cristo, cidade de forasteiros.
cidade que sabe receber forasteiros. Receba Cristo. A obra de Cristo na cruz do Calvário não faria de Viçosa uma cidade mais viçosa? Por que Viçosa não pode se tornar amiga de Jesus? Eu estou personificando aqui a cidade, né? Evidentemente. O que eu quero dizer aqui, o que eu me refiro de fato é que a graça de Deus advém sobre a cidade como fruto da presença cristã. Mais consciente e intencional em cada cantinho dessa cidade. Como que nós podemos participar melhor da vida pública da cidade? Como que nós podemos honrar melhor a amizade que nós temos com Cristo nessa cidade e atrair mais pessoas? Como que nós podemos preencher todos os espacinhos dessa cidade que se apresentam a nós, a cada um de forma diferente, com a posição que você tem, com a oportunidade, com a profissão, com o cargo, com o testemunho, com a honra, com as habilidades, com os contatos? Como que nós podemos abençoar essa cidade? Nós que conhecemos a natureza santa de Deus e sua vontade, temos toda a condição de traduzir tudo isso que nós experimentamos aqui no culto. Eles não entendem essa linguagem. A gente pode traduzir tudo isso em ações que promovam a glória de Deus, a glória de Jesus e o bem-estar da cidade, para que ela se torne amiga de Jesus. Quero fazer um apelo. Quero concluir com um apelo. Tenho chamado vocês de amigo. Essas são umas das palavras finais de Jesus, antes da crucificação. A amizade que ele ofereceu a nós levou-o à cruz, por amor. É assim que ele se tornou nosso amigo. Amigo verdadeiro, digno de confiança. Se alguém dá vida por você, ele é digno da sua confiança, não é? E o que nós estamos esperando para abraçar essa amizade e desfrutar de todo o potencial que ela pode nos oferecer? Individualmente, na igreja, na comunidade e na cidade. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensina a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte.
pode esconder uma casa sobre um monte. Que as nossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha por